Mas sabe quando a pessoa chega perto de você e fica citando um versículo bíblico solto para falar que você está errado? Tem muita gente assim, você é católico? Eu vou ler um versículo aqui, ó, não faça imagem. Aí eu vou ler outro versículo aqui, o Papa é a besta. É besta quem fala, né? Vou ler outro versículo aqui, padre não perdoa pecado. É sempre uma linguagem anticatólica. Eles abrem a Bíblia para nos atacar. Da hora que o sol nasce, da hora que o sol bom. Essa é a vida de muitos aí. Mas eles talvez não conheçam esse versículo. Porque aqui no 1 Coríntios, Paulo, ele vai dizer que a Eucaristia não é símbolo. Como que eles entenderam a Eucaristia? Como que a igreja primitiva, São Pedro, São Paulo, São João, São Mateus, como que eles entenderam a Eucaristia? E aqui, meus irmãos, eu não posso mentir. Eles não a entenderam como os protestantes entendem. Os protestantes entendem como Lutero entendeu. Nós entendemos como Mateus entendeu, como João entendeu, como Paulo entendeu. Para onde está isso? 1 Coríntios, capítulo 11, o versículo 23 ao 29. Termino lendo para você e não vou explicar, eu vou apenas ler. E veja se uma pessoa que não crê na Eucaristia, como que ela vai sair desse texto aqui. Se você cita esse texto para alguém que nega a Eucaristia, que não é católico, como que essa pessoa vai sair desse texto aqui? Atenção no texto. Eu vou ler o texto. Paulo que está dizendo: eu recebi do Senhor o que vos transmiti. A igreja não inventou a Eucaristia, ela recebeu do Senhor. A igreja não criou missa, ela recebeu do Senhor. O Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e depois de ter dado graças, partiu e disse: tomai todos e comei, isto é o meu corpo, que é entregue por vós, fazei isto em memória de mim. Do mesmo modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice e disse: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Todas as vezes que o beberdes, fazei-o em memória de mim. Assim, todas as vezes que comeis deste pão e bebeis deste cálice, lembrais a morte do Senhor até que ele venha. Portanto, todo aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente será culpável do corpo e do sangue do Senhor. Se fosse um símbolo, estava liberado. Com a presença real, cuidado, não coma do corpo e nem beba do sangue indignamente. Agora presta atenção no versículo 28 e 29. Que cada um examine a si mesmo, e assim coma deste pão e beba deste cálice. Aquele que come e bebe sem distinguir o corpo do Senhor, come e bebe a própria condenação. Meus irmãos, isso não está no catecismo, está na Bíblia. Paulo está dizendo que a Eucaristia é o corpo do Senhor. E se você não acredita, você não pode comungar. Se você não crê, você não pode comungar. Paulo está dizendo: olha, cada um se examine antes de comer deste pão e beber desse cálice. Porque aquele que come e bebe sem distinguir o corpo do Senhor, o corpo de Jesus, come e bebe a própria condenação. Aí eu quero ver você mostrar esse texto a alguém que não crê, que vem te questionar, e você questione. Eu quero ver um malabarismo que a pessoa vai ter que fazer para tirar da boca de Paulo que a hóstia consagrada, o pão e o vinho, é o corpo do Senhor.